Hoje nós vamos falar sobre o terceiro ciclo do amor da constelação familiar. E para isso, nesse olhar, da constelação familiar, Bert traz para gente esse cinco ciclo do amor. Ele traz essa consciência de que o primeiro círculo é onde a gente tem essa conexão com os nossos pais. É aquele primeiro olhar, né, essa primeira conexão. Então, nós ficamos na barriga da mãe por 9 meses. Nós viemos dos nossos pais. Então, eles representam o primeiro círculo. Quando esse círculo, que é uma esfera do eu, não está resolvido, nenhum dos outros ciclos se abre. Então, imagina o primeiro círculo, o segundo círculo, que é a nossa infância e adolescência, o terceiro círculo, que é onde a gente vai para o relacionamento amoroso. O que é o terceiro ciclo? É o dar e o tomar. É o dar e o receber, é essa troca. Então, muitos, né, a gente usa uma palavra de que quer ser independente, mas a gente não tem independência, nós temos interdependência, que é o quê? Nós temos relações. Então, nem eu e nem você conseguimos ser totalmente independente, por quê? Porque aqui não dá, né? Então, para mim ter uma comida na mesa, eu não consigo plantar o arroz, o feijão, fazer todo o processo. Eu preciso de outras pessoas. Senão, eu teria que morar num lugar e fazer tudo por mim. Então, nem eu e nem você conseguimos isso. Isso é impossível. Então, nós temos essas relações. E uma das relações que a gente vai depois é o relacionamento amoroso. Mas se os outros círculos não estão bem, eles vão interferindo. É como se fosse um ferrugem, né? Ele vai afetando camada por camada. E um dia, lógico que vai afetar as relações. E vai afetar o quê? Se eu não aprendi ou não estou bem nessa relação com os meus pais, se eu não tomo dos meus pais a vida, como que eu vou entregar a vida depois? Como eu vou entregar essas coisas para um relacionamento? Ou eu, ou você? Não tem como. Fica sempre no vazio. Então, o que é o terceiro círculo, né? Ele fala muito sobre isso. Quando a gente vai para o adulto, nós precisamos igualmente dar e tomar. Então, ao mesmo tempo que eu dou, eu com a outra mão também recebo. Isso são todas as relações. Mas o que você gosta mais de dar? Você gosta mais de dar? Só dá, dá, dá e não recebe? Porque o recebedor, ele fica em dívida. Ele vai para um lugar que se eu preciso, preciso ficar aberta a receber. Então eu vou para um lugar de humildade. Então muitas pessoas, faço essa pergunta para você, você gosta de doar mais porque você não quer ficar com essa dívida? Mas também não funciona. Porque quem dá muito, o outro vai embora. Então, existem pessoas que apenas tomam. Isso depende da maneira de tomar. O verdadeiro tomar não comporta exigência. Quando tomo o que o outro me dá, eu confesso que sou carente. E aí? Né? Às vezes o outro dá uma coisa e a pessoa quer outra. Então começa aí, dentro desse lugar, um conflito muito grande entre dar e tomar, entre dar e receber. E aí, a partir disso, as relações elas vão ficando muito desigual. Então, uma das questões que termina-se muitas relações é nessa situação. É quando o outro dá muito e o outro não tem como receber. Ou quando exige do outro o que o outro também não tem para dar. Por quê? Porque o primeiro ciclo, o segundo do amor, não foi resolvido. Então, eu estou exigindo do meu pai e da minha mãe e eu estou aqui exigindo do meu parceiro. Não funciona. Ele não tem para dar. Por mais que casamos ou nos relacionamos com alguém parecido com nosso pai e nossa mãe. Ser parecido não quer dizer que ele vai ter para dar. E nem a gente. Suprir as expectativas e as exigências do outro. Não tem como suprir. Então, a relação ela começa a não dar certo. Então, ó, poder tomar tem muito a ver com doação. Então, quando eu começo a doar sem controle,
Então, muitos de nós, já me peguei isso várias vezes, eu vou doar pensando em o que, que eu vou cobrar, o que, que eu vou ter em troca. Isso é muito difícil olhar, é uma das sombras. Mas se eu não olho, eu não resolvo. Então, vá observando aqui para frente, quando você está dando, fazendo pelo outro, o que, que tem de medo aí? Então, tem uma história que uma menina, ela queria muito fazer pelos vizinhos. Então, ela queria ir lá fazer, queria fazer a bola e levava. E aí ela percebeu que ela queria entrar nas casas das pessoas para observar e para falar depois. Mas é difícil olhar para isso, né? Então, por que, que essa doação? Por que, que fazia todos para os vizinhos? Por que, que vivia fazendo bolo e levava? Porque ela queria entrar. Mas olhar para isso é doloroso, ao mesmo tempo que é doloroso ver que ela ia para ter o que falar depois, mas ao mesmo tempo foi libertador. Por que, que foi libertador? O que, que a constelação nos traz? É isso, né? Ela vai trazer para mim ou para você algo que eu não estou vendo com os meus olhos. Então, se a sua relação de casal não tem, ou de relacionamento amoroso, não tem aqui a troca, não tem, tá ali em falta, tem uma raiz. Qual é essa raiz? Precisa ser olhada. Então, existe também os que sempre têm algo a reclamar quando recebem alguma coisa. Os presentes não são suficientemente bons. Isso acontece entre homens e mulheres ou entre relacionamento amoroso. Isso mostra que tomar é uma arte elevada. Trata-se de tomar valorizando o que se toma. Esse é uma arte. Então, como é para você? Você recebe os presentes realmente que você gosta? O que você faz com isso? Né? Então, o que, que o outro tem para dar? Você quer ou você queria uma outra coisa? Então, em termos práticos do dia a dia, que devo tomar tudo que recebo agora, se não corresponder àquilo que nós imaginávamos, o que nós vamos fazer com isso? Quando tudo tem algum valor, até agora a pessoa que está te dando, ela tem um valor naquilo, é o que ela pôde dar naquele momento. Então, tomar aquilo, receber essa energia e depois o que você vai fazer com isso, aí tá tudo bem. Então, é isso que é o segredo do dar e do tomar. É quando eu olho tudo. E olha que Bert fala, né? Quando ambos, no relacionamento amoroso, tomaram totalmente seus pais e se tornaram um casal, eles deixam fluir aquilo que veio dos seus pais. Então, se dão reciprocamente a partir dessa plenitude. Mas a experiência mostra que nem sempre se consegue. Então, se não resolve essa nossa relação com nossos pais, aqui sempre vai ficar vazio, porque vai vir essa contaminação depois disso. Então, eu convido você agora para a gente fazer uma meditação do terceiro ciclo do amor. Então, vai buscando aí um lugar confortável. Se você não quiser fazer, só escuta, depois você pode voltar esse vídeo e fazer de novo. Me conta depois, me manda lá no WhatsApp, ou me manda aqui, coloca aqui nos comentários. Como foi fazer? Né? O que, que veio aí de consciência? O que, que veio aí de consciência para tudo isso? Presta atenção na sua respiração. Como está a sua respiração? Vai fazendo lá de cima, desde a cabeça até os pés, escaneando o seu corpo, do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Você vai escaneando, observando.
Essa observação vai ajudar você o quê? Vai ajudar você a observar o quanto depois o corpo vai aliviar. Então, você vai observar o quanto o corpo vai aliviar depois de tudo isso. Então, você vai agora, o convite a você é se colocar diante do seu parceiro. Se você não teve um parceiro, uma parceira nesse momento, coloca diante do último parceiro. E observe. E você agora vai olhar para o seu lado direito do ombro e vai sentir seu pai nas suas costas. Vai olhar para o seu lado esquerdo e vai sentir sua mãe nas suas costas. E vai respirando, olhando para o seu parceiro ou parceira e tomando esse pai e essa mãe de como veio. E aí seu parceiro ou sua parceira também olha à sua direita e à sua esquerda. E você também vai colocando nas costas do seu parceiro ou parceira, o pai deles no lado direito e a mãe do lado esquerdo, nem que tenha conhecido, nem que já tenha falecido. Eles sempre continuam vivos na gente. Observa. E agora você vai sentir a parte dos seus pais, seus ancestrais. E vai também olhar para o seu parceiro ou parceira e através dos pais dele vai ver os ancestrais. Veja tudo que cada um deu. Como cada um de você se enriqueceu com isso. E aí você vai olhar para o parceiro e para a parceira e vai observar o que mudou. De repente algo muda na relação. O parceiro ou a parceira parece de uma outra maneira. Por quê? Porque o amor dos seus pais atravessa você e o amor dos pais do seu parceiro ou parceira atravessa ele. Ao mesmo tempo, você também acolhe todo o lado difícil que teve na sua, na dele. Algo ali se uniu para a cura de vocês. E vai respirando e vai tomando isso, algo que foi difícil, vai tomando esse algo com força. O que antes parecia pesado, agora permanece fora. E o mesmo você faz com você e com o outro. Então você se olha nos olhos de um novo olhar. E você pode dizer mentalmente, ou se você conseguir falar, olhando e você vai dizendo sim. Sim, a tudo que foi, da forma que foi. Sim aos pais dele, porque sem os pais dele ou dela você não estaria com ele, com ela. Ou não, já estaria, já esteve. Vai dizendo sim, que ambos estão mutuamente mais abertos um para o outro, mais pronto um para o outro.
E vai observando agora como que você sente. Faz de novo um escaneamento do seu corpo. E aí, se você tem filhos, né? Você recebeu essa criança. A mulher recebe a criança do marido e o marido recebe a criança da mulher. A mulher recebe a criança do homem, o homem recebe a criança da mulher. Então você vai olhar agora, o segundo convite é olhar esses filhos, dizer, nossa criança. Quantas vezes você disse minha criança? Mesmo que tenha separado, vocês foram pais juntos, mesmo que tenha um monte de coisas para resolver, se você vai resolvendo. Você se vê que você está nessa criança e você vê que o pai ou a mãe também está nessa criança. E todo o sistema. Muitas vezes, eu recebo isso muito de mães, né? Que falam o seguinte, eu tive o pai errado para a criança. Não, é esse pai. Então, como o Bert sempre falou, com fato a gente não discute, a gente olha fato, que leis, o que está por trás, o que está prendendo tudo isso. Mas com fato, a gente não briga. É esse o segredo. Com fato, eu resolvo a minha dor, eu resolvo o meu sintoma, eu resolvo o que emoção, o sentimento. Mas além disso, não posso fazer, já aconteceu. Então, olhar para a criança e ver o parceiro no outro, o pai, ou aquele relacionamento que muitas vezes é de conflito, mas olhar e ver com amor, e ver algo além, ver algo espiritual. E tomar essa criança no coração. Então, essa é a nossa criança. Tem a sua parte como pai e tem a sua parte como mãe. Ou você tem sua parte com o pai, eu tenho minha parte como mãe, ou você tem sua parte como mãe, eu tenho minha parte como mãe. Pai. Assim, se enriquece a criança em relação. Por que se enriquece? Porque a relação que não deu certo, com pai e mãe, sempre vai estar ali nessa criança. Como nós temos aqui nosso pai e nossa mãe, lembra? A gente não cura esse primeiro ciclo. E se nós, como pai, não buscamos curar na gente também, cada vez mais tem situações de sintoma. Então, como que você fica nessa história? Como que você sente? O que acontece aí com você? Como é isso tudo para você nesse momento? Esse é o convite do terceiro ciclo do amor. Quando eu curo essa minha relação. Só que muitas vezes eu estou olhando para a minha relação agora, de um relacionamento amoroso, e aonde está o conflito? Começou lá no primeiro ciclo. Então, muitas vezes, a pessoa vem com uma constelação, principalmente casal, e às vezes demora um pouquinho. Por quê? Porque ainda precisa curar esses outros círculos. Se eu não curo, se eu não olho para a criança ferida, se eu não olho para a relação dos meus pais, se eu não curo a fidelidade, não fica livre aqui na frente. E ainda mais, se você já teve alguns relacionamentos antes, precisa ser curado tudo isso. Para o quê? Para ir para o próximo livre. Então fica aí o convite a você. Tem alguma situação hoje? Olhe para isso. A ferramenta da constelação familiar, ou comigo, com os outros consteladores, ela é libertadora. Ela é um processo que nos cura. Ela é uma cirurgia para a nossa alma. Mas a partir do momento que a gente vai fazer. Então fica aí, na próxima semana vamos falar do quarto, talvez o quinto círculo do amor. Então, qualquer dúvida me chama, tá aí meu WhatsApp aqui embaixo. Estou aqui disponível a você. Se você quer fazer uma sua constelação, também me chama. Vamos conversar sobre, eu explico para você, tiro as suas dúvidas. Então, fica aí meu grande abraço para você.